Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo bem. Com aqui está tudo jóia. Então, pessoal, hoje nós estamos aí retornando, né, dessas férias, né, desse recesso. Essas férias, né, deste ano foi algo muito diferente, vivenciado aí por todos nós. Tudo muito diferente dos anos anteriores. É uma férias que a gente não pode sair, que a gente não pode estar com quem a gente gosta, com os nossos familiares. Mas enfim, é necessário permanecermos aí isolados ainda, para que a gente possa, né, sair, nós e os nossos familiares, para que possamos sair vivos aí de toda essa pandemia, né? Eu espero muito que vocês estejam aí seguindo os protocolos, cuidando da saúde de vocês, da higiene principalmente, que é o que é fundamental para essa situação. Pessoal, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de comentar brevemente um versículo com vocês. Então, pessoal, antes de entrar com a nossa matéria, sequenciar, né, com a nossa matéria, eu gostaria de comentar com vocês uma mensagem que está lá no livro de Jeremias 29, no versículo 11. E diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, né? Muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, mas a própria palavra de Deus está falando que não é essa a intenção, né? Que Ele não vai nos causar dano. Pelo contrário, Deus tem para a gente um futuro brilhante, né? Nós sabemos que a gente precisa de esperar. Muitas das vezes não é no nosso tempo, não é na nossa hora, é no tempo dele. E é nessa promessa que a gente tem que firmar, né? Então, fiquem firmes, que tudo isso vai passar, né? As lutas virão, mas a gente precisa de agradecer pelas lutas. A gente tem que agradecer também pelas conquistas. Em tudo, a gente tem que dar graças, né? Nós precisamos ter um coração engrandecido, né? Por tudo. Porque nós sabemos que, independente de tudo isso, né, pessoal, que está acontecendo, que está afetando todos nós, né, a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, né, a nossa vida, nós estarmos aí com os nossos familiares, né, e nós passarmos por tudo isso juntos. E no final, né, a gente pode levantar a bandeira e agradecer porque passou, como tudo na vida passa. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Se vocês estão aí com o coração aflito com o coração aflitos, fiquem firmes que com certeza tudo isso vai passar. A pressão atmosférica e a temperatura. Nessa aula, né, nós vamos dar continuidade à aula que nós já iniciamos anteriormente. Então, caso vocês não tenham assistido a aula anterior, dê uma olhada na aula anterior, que é preciso vocês saberem o que está acontecendo, né, para vocês não ficarem aí prejudicados nesta aula, combinado? Quando a gente começa a trabalhar aí com a pressão atmosférica, vocês estudaram, né, no sexto ano, que a atmosfera ela exerce, né, uma pressão sobre todos os objetos que elas envolvem, incluindo, gente, a superfície da Terra, né? E essa pressão ela recebe o nome dentro das ciências de pressão atmosférica. Se vocês perceberem, né, o que é? No desenho da página 6.15 está ilustrando aí isso que eu estou falando para vocês. Olha para vocês verem, nós temos aí um homem mais abaixo e nós temos o outro mais acima. Eu queria muito que vocês prestassem atenção que no nível do mar, a coluna de ar sobre uma pessoa, ela é maior. Observem para vocês verem. Ela é maior no nível do mar. Olhem para vocês verem no Paranaguá
do que, por exemplo, a coluna de ar sobre uma pessoa que está em uma altitude maior. Olha aí para vocês verem a pessoa que está lá em Curitiba. Vocês conseguem perceber essa diferença? Então, por isso que a pressão atmosférica, a gente fala que ela é maior em São Paulo ou Paranaguá, né, que fica no estado do Paraná, do que em São Paulo e em Curitiba, por exemplo. Tá? Quando a gente trabalha com pressão, gente, atmosférica, a pressão atmosférica ela afeta significativamente o tempo e por isso que ela é constantemente monitorada. O aparelho que usa para monitorar essa pressão atmosférica recebe o nome de barômetro, tá? O barômetro, inclusive, está mostrando para vocês aí esse aparelho como se fosse um aparelhinho de pressão. Isso daí que é usado aí para aferir, né, a pressão atmosférica. Inclusive, uma queda rápida da pressão atmosférica, né? O que quer dizer? Pessoal, quando tem uma queda rápida, quer dizer que uma forte chuva, que uma forte tempestade está por vir. Né? Quando, por exemplo, a pressão atmosférica aumenta, isso quer dizer que o tempo ele vai ficar o quê? Mais firme, ele vai ficar mais aberto. Os meteorologistas usam muito dois equipamentos juntos quando eles vão estar, né? Quando eles estudam aí a meteorologia de determinado local. Usa-se o barômetro e usa-se o higrômetro. O barômetro vai medir a pressão atmosférica, já o higrômetro, gente, vai medir a questão da quantidade da umidade do ar, tá? Quando fala assim, a umidade do ar está relativamente tantos por cento. O aparelho que usa para fazer essa aferição é o higrômetro. Quando a gente trabalha aí com temperatura, né, com pressão atmosférica também, com umidade do ar, a gente também não pode deixar de destacar que os termômetros também eles são muito utilizados aí para aferir também a temperatura que está, né? E sem contar também que existem, né, os nossos sentidos também, a gente consegue identificar se está frio, se está calor, né? Através dos nossos sentidos, a gente consegue também, de certa forma, fazer uma aferição, né? Agora, de uma forma mais precisa, né? São os equipamentos aí que oferecem um valor mais certo do que está acontecendo com o tempo, né? Como é que está o clima, tá? Então, os meteorologistas, eles se fundamentam em estudos o quê? Científicos, né? Em informações mais precisas, e não em sensações corporais. Agora, nós vamos trabalhar sobre os ventos, né? Nós vamos falar sobre os ventos. Os balões de ar quente, igual a esse aí que eu coloquei, né, na foto aí para vocês visualizarem, essa figura 6.18, eles carregam, gente, na verdade, dentro deles um queimador a gás. E esse queimador, ele produz uma chama que aquece, né, o ar do balão. E o ar aquecido, ele é mais denso que o ar atmosférico. Então, o que acontece com o balão? Ele sobe. E se quiser descer o balão, o que tem que ser feito? Aos poucos, né, ir reduzindo essa chama, e esse balão tende ao quê? Tende a descer. Né? Vocês sabem, né, que de modo semelhante, quando as massas de ar elas ficam aí aquecidas, elas tendem ao quê? Elas tendem a subir. Então, a massa de ar que está mais frio vai se deslocar para o outro local, né, ocupando o espaço deixado pelo ar quente e vice-versa. Ocorre o quê? Uma troca de massas. Inclusive, eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, né, sobre também um box de conexão sobre ciências e saúde, tá? Eu vou comentar com vocês agora no próximo slide sobre essa situação aí perigosa dos balões. Inclusive, né, nós já estamos nos aproximando, né, do mês nós já entramos no mês de junho, que é um mês muito comum, junho, julho e agosto, né, que é um mês de vento. É muito comum esses acidentes com os balões. Então, eu vou comentar com vocês agora um box relacionado a ciências e sociedade.
Olha, pessoal, esse box, né, de Ciências e Sociedade, ele retrata pra gente, ele fala sobre a questão da importância de não soltar balões. E, coincidentemente, nós estamos justamente falando sobre essa prática em um mês que é muito utilizado, né? Que é muito realizada a soltura de balões, que é o mês das festas juninas. É comum, né? Costume, é como se fosse uma coisa cultural soltar esses balões de papel. Só, gente, o que acontece? Enquanto esses balões estão flutuando, esses balões podem prejudicar os voos, né, de aviões, pode inclusive causar até mesmo danos, causar queda de aeronaves, pode também, inclusive, esse balão, ele pode provocar incêndio nas florestas, incêndio em casas, queimar pessoas, queimar as casas. Então, assim, com o intuito de reduzir esses acidentes, de diminuir esses impactos, né? Esses problemas graves, né, que acontecem com essa soltura desses balões, criou-se uma lei, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, é uma lei de 1998, e essa lei determina que é crime vender, fabricar ou transportar ou soltar balões. Então, não façam isso, isso é crime, não solte balões, tá? E em caso de acidentes, ou que vocês visualizarem um acidente, não se esqueçam, tá? O número do Corpo de Bombeiros é 193. Esse cartaz que está ilustrado aí para vocês, né? Fala-se que balão é coisa séria. Soltar balão prejudica a segurança do tráfego aéreo, mas prejudica também um incêndio, ele pode prejudicar uma floresta. Um incêndio, um balão, por exemplo, gente, pode cair na sua casa, provocar um incêndio na sua casa, provocar um incêndio numa fábrica, provocar um incêndio num hospital, provocar um incêndio em qualquer local que ele cair. Então, pense nisso, tá? É crime. Qualquer procedimento, tanto vender, transportar, soltar, fabricar, tá? É crime. E crime previsto na lei, né? Então, a coisa é séria. Não façam isso, né? Porque isso pode causar um grave problema aí, a situação pode se agravar, pode ter também mortes. Então, não se esqueçam, tá? Em caso de problemas, o número, né, que vocês precisam acionar aí é o número 193. Agora, vocês vão compreender, né, relembrar como que ocorre a formação aí dos ventos, como eles se formam, né, na verdade. Presta atenção, pessoal. Durante o dia, né, a Terra, né, a energia térmica do Sol, ela atinge tanto a água do mar quanto que a Terra, né? O Sol, então, que é a energia, né? A energia térmica do Sol, ela atinge tanto a água do mar quanto que a Terra. Só que esse aquecimento, ele acontece em velocidades diferentes. A Terra, ela aquece mais rápido que a água do mar. E em consequência disso, ela emite, após esse aquecimento, ela vai emitir energia térmica para a atmosfera. Então, ela aqueceu e ela emite essa energia térmica para a atmosfera, aquecendo o ar, né, logo acima dela. Esse ar aquecido, ele torna-se menos denso e o que acontece? Com isso, ele sobe. E enquanto a massa de ar sobre o mar, gente, ela é mais fria, ela vai se deslocando e vai ocupando o lugar desse ar que subiu. Esse ar também ele vai se aquecer, conforme ele vai recebendo a energia térmica da terra e isso vai se repetindo, tá? Esse movimento horizontal, gente, de ar do mar para a terra é o que a gente chama, né, de brisa marítima, que é aquilo que acontece durante o dia. Olha para vocês visualizarem aí nessa figura a figura 6.20 do livro de vocês. O ar frio, né, o ar frio, né, que está sobre o mar, ele se desloca para a terra. Por quê? A subida do ar quente, gente, produz uma zona de baixa pressão nessa região de onde ele saiu, que vai atrair o ar de outras direções.
Então, com isso, o que que vai acontecer? Ele vai o quê? Vai se deslocar com uma pressão mais alta para regiões onde que tem o quê? Uma pressão mais baixa, tá? Então, esse processo aí recebe o nome já de brisa marítima. Nesse desenho aí que está em B, né, está mostrando, né, na verdade, uma representação aí esquemática na letra A está mostrando para vocês o que é uma brisa marítima, já que na letra B está mostrando o quê? O que é uma brisa terrestre. Né? A brisa terrestre, gente, ela vai acontecer durante a noite. Né? Então, o que vai acontecer na brisa terrestre? Durante a noite, né? Vai ocorrer, já é o processo o quê? Contrário. Da mesma forma aí que a Terra se aquece mais rápido que o mar, ela também se esfria mais rápido. Então, esse ar sobre o mar, ele está o quê? Mais aquecido. Então, o mar vai liberando lentamente essa energia térmica que foi acumulada durante todo o dia. E o que vai acontecer? Vai subir. Então, esse ar frio sobre a Terra vai se deslocar para o mar. E isso é o que recebe o nome de brisa terrestre, que é o que mostrou aí em B, nessa figura aí que está ilustrando o processo noturno, né? Inclusive, gente, muitos pescadores aí com barca à vela aproveitam aí a brisa terrestre e saem para pescar no final da madrugada, retornando, né, na manhã. Normalmente, às vezes retornam aí no meio da tarde, né, impulsionados aí pela brisa. Quando a gente fala aí sobre brisas, né, esse fenômeno das brisas, ele não é exclusivo só de região costeira, de região praieira, não, tá? Ele é observado também em rios, em lagos, todos esses locais acontecem esse processo, né, essa inversão, tá? Então, quando a gente trabalha com vento, a gente não pode, né, ficar fixo que isso só vai acontecer em regiões praieiras, regiões litorâneas, não. Acontece em qualquer local. Como nós estamos trabalhando aí com velocidade e direção dos ventos, né, o aparelho que nós usamos aí para medir tanto a direção quanto que a velocidade dos ventos é o anemômetro. Tá? Eu coloquei aí para vocês visualizarem. Esse é o aparelho que usa-se para medir tanto a velocidade quanto que a, na verdade, direção do vento. Agora, eu vou comentar com vocês sobre a biruta, né? A biruta, pessoal, ela é um equipamento, né, também chamada de anemoscópio, e ela é um instrumento que ela vai auxiliar. Ela indica, na verdade, gente, a direção do vento. Como que funciona isso? Inclusive, ela é muito comum em aeroportos, porque ela vai ajudar a orientar as manobras dos aviões. E a biruta ela é formada como se fosse um pano. Olha o desenho para vocês visualizarem aí da figura 6.23. É um cone, né? E esse cone, ele tem uma extremidade, na verdade, uma abertura, né? Uma extremidade maior. E o que vai acontecer? O vento, na verdade, vai entrar por essa abertura maior e vai sair, gente, no final, pela abertura menor. E ele vai esticar a biruta, que vai ficar alinhada conforme a direção que estiver o vento. Se o vento estiver para a região, para a direita, para a região norte, ele vai esticar, para a região sul também, né? Então, ele ajuda a dar uma direção aí sobre esse vento. Agora, nós vamos falar sobre quando os ventos trazem perigo. São vários, né, os desastres ambientais, esses fenômenos da natureza que a gente acompanha aí, né, nas mídias, nos jornais, na internet. E eu começo a falar com vocês sobre os ciclones, né, tropicais, que também pode ser chamado, gente, de furacão. E em algumas regiões, tufões, tá? Cada região tem um nome. E então é importante que vocês saibam,
né? Que é isso? Tudo que eu falei para você, ciclone, furacão, tufão. Pessoal, isso daí são grandes tempestades com ventos que podem atingir velocidade superior a 200 km por hora. Gente, isso é muito forte, isso é muito intenso. E essa velocidade desse vento pode causar uma grande destruição, inclusive em cidades habitadas. Né? Pensou um vento de 200 quilômetros? Pra vocês terem noção, gente, um carro, quando ele está em torno com 140 quilômetros, ele já está correndo muito. Né? Então, imagine um vento a 200 quilômetros por hora. Né? É uma situação muito séria. E, inclusive, nos países que acontecem esses fenômenos, né, a previsão do tempo ela é fundamental para preparar a população para a chegada desses furacões. Né? Porque a população, gente, ela normalmente, quando vai acontecer isso, ela é orientada que um grande desastre está para acontecer. Para quê? Para eles se protegerem, para cada um, né, fazer aquilo que ele acha que é conveniente, abandonar as suas casas, às vezes sair das suas residências e ir para outras cidades. Né? Isso vai depender da orientação dos órgãos competentes. E normalmente, gente, esses furacões eles começam, né, sobre as águas quentes nos oceanos tropicais. E o que vai acontecer? Conforme esse ar úmido sobre a água, sobre essas águas quentes, né, vai sendo aquecido, eles vão ficando densos e vão o quê? Subindo. Aí forma uma camada com uma baixa pressão atmosférica e esse ar frio, né, vai se deslocar e vai ocupar essa região que está com a baixa pressão. Aí nessa localidade que ele ocupou, né, as nuvens, elas ficam extremamente úmidas, elas vão se aglomerar, elas vão se juntar, e se houver uma mudança na velocidade desses ventos, né, entre aí a base e o topo das nuvens, eles vão começar a ganhar uma rotação, né, começa a girar. Aí quando esses ventos começam a criar uma rotação, eles começam a derrubar as casas, destruir as plantações, causar mortes. Inclusive, tem situações que pode durar até dias para esse furacão começar a perder a força. Então, assim, é muito difícil, né, ocorrer. Quando a gente fala de Brasil, é muito complicado acontecer um furacão aqui no Brasil. Por quê? Porque a temperatura das nossas águas do Oceano Atlântico, ela sempre fica, gente, abaixo aí de 27 graus. Então, até hoje, né, de acordo com as ciências, ocorreu apenas um furacão registrado no Brasil, que ficou conhecido como Catarina. Ele, na verdade, atingiu aí o litoral todo do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e isso aconteceu em 2004. De acordo com os registros literários, esses ventos alcançaram em torno de 180 km por hora. Nessa figura que eu mostrei para vocês, inclusive está identificando, né, através de uma imagem de satélite, o ciclone Catarina, que atingiu o Brasil. Tá? Então, assim, na época, né, causou-se um grande desastre, deixaram aí esse furacão, gente, na verdade, milhares de casas ficaram destruídas, muitas pessoas ficaram desabrigadas, diversos municípios foram aí afetados com falta de água, com problemas na energia elétrica, né? Já, pessoal, o tornado já é um pouco diferente disso, né? O tornado, o que é? São colunas de ar que vai gerar com velocidade, com muita velocidade. E o tornado, eles duram apenas algumas horas, só que eles podem acontecer em terra firme, tá? Então, quando, por exemplo, ocorre sobre o mar uma tromba de água, né? Enquanto o furacão, por exemplo, alcança aí, digamos que 1.500 quilômetros, o tornado ele é menor e ele tem um formato de funil, tá? Então essa que é a diferença aí de um para o outro. E assim, para prever onde, né, os furacões e os tornados podem acontecer,
né? Aí usa-se as ciências da meteorologia, né? Os meteorologistas, eles estudam o tempo, eles estudam esses locais com essas grandes variações de pressão atmosférica, porque dessa forma eles conseguem prevenir a população e evitar também que grandes tragédias aí aconteçam. Agora, nós vamos relembrar sobre as estações meteorológicas. Bom, pessoal, nas estações meteorológicas, né, é o local onde são registradas e analisadas as variações de tempo, as variações da temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a quantidade de chuva, a velocidade dos ventos. Então, todas essas informações são registradas nas estações meteorológicas. E quando a gente trabalha aí com informações, são diversos instrumentos que são usados aí para prever o tempo, né? Dentro desses instrumentos, nós podemos destacar os barômetros, os termômetros, os higrógrafos, os anemômetros, os radares, os pluviômetros. Nós temos também as radiossondas. Inclusive, a radiossonda na figura 6.28 está até mostrando aí, é esse balão cor-de-rosa, né? As radiossondas, gente, elas são aparelhos que elas são levadas aí por balões. E qual que é a função dessas radiossondas? Elas têm a função de medir essa pressão e de medir também a umidade e a temperatura nas camadas mais altas da atmosfera. Aí o que acontece? Na hora que esses balões eles chegam lá na atmosfera, eles vão enviar aqui para a Terra, através de sinais de rádio, as informações de lá. E à medida que esse balão vai ganhando altitude, né, a pressão atmosférica, na verdade, vai aumentando e chega um determinado momento que esse balão, ele não aguenta e ele acaba estourando, tá? Nós podemos destacar também, né, que os meteorologistas também, eles eles contam também com as imagens aí da superfície terrestre compostas a partir de informações também de satélites. Tá? Os satélites artificiais. Lembra que nós estudamos o ano passado? Os satélites naturais, satélites artificiais? Então, inclusive, através dessas informações via satélites, é possível também mostrar a formação e o deslocamento tanto de frentes frias e de frentes quentes, tá? E de frentes quentes. E também a questão das nuvens também. Então, assim, são diversos equipamentos, né, que são usados aí em estações meteorológicas para se obter a informação aí sobre a previsão do tempo. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero muito que vocês assistam a essa aula. Aqueles que não assistiram, eu preciso muito que vocês assistam o vídeo anterior também, porque essa nossa aula de hoje é uma sequência da aula anterior. E na nossa próxima aula, nós vamos finalizar esse capítulo e eu vou liberar para vocês os exercícios para vocês fazerem, tá? Os exercícios de fixação. Pessoal, antes de encerrar com vocês, eu gostaria de lembrá-los, tá? Que nós continuamos atendendo vocês pelo Zoom e eu estou sentindo falta da participação de vocês na sala, tá? É muito importante que vocês estejam presentes na sala para que as nossas aulas comecem a acontecer aí pelo Zoom. Então, assim que vocês assistirem, eu gostaria muito que vocês convidassem aí os seus colegas para estar presente nas aulas, né? Nós, professores, estamos aí à disposição, tem todo um horário, inclusive o ID da nossa aula, né? Ele está registrado na descrição do vídeo e o nosso próximo encontro vai acontecer aí na segunda-feira, tá? Todas as segundas acontecem as aulas de ciências. Eu espero muito que vocês estejam presentes aí na nossa próxima aula. E também, né, nas aulas também dos outros professores. E eu conto muito com a colaboração de vocês, lembrem os colegas de vocês para participarem, para estarem presentes na nossa sala, para que a gente possa aí, né, retirar as dúvidas, para que as nossas aulas possam acontecer de forma, né, entre aspas, presencial, mas virtual. Então, assim, é isso, tá? Assistam às aulas, tá? Tenham aí responsabilidade com o estudo de vocês, não deixem acumular o conteúdo. E na segunda-feira estaremos lá à disposição de vocês, eu estarei à disposição de vocês no Zoom, tá? Qualquer dúvida, meu e-mail está registrado no início dessa aula e eu estou à disposição para auxiliá-los. Beijo, fiquem com Deus, bom final de semana.